Fala, povo de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre com você. 6 horas da manhã, momento de elevarmos o nosso pensamento a Deus. E a leitura de hoje está em Mateus, no capítulo 14, dos versículos 1 ao 12. E diz assim a palavra do Senhor: A morte de João Batista. Por aquele tempo, o tetrarca Herodes soube da fama de Jesus e disse aos que o serviam: Esse é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos e, por isso, forças miraculosas operam nele. Porque Herodes, havendo prendido João, o amarrou e pôs na prisão, por causa de Herodias, mulher do seu irmão Filipe. Pois João lhe dizia: Você não tem o direito de viver com ela. Embora Herodes quisesse matá-lo, tinha medo do povo, porque consideravam João como profeta. Mas quando chegou o dia do aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou a Herodes. Este prometeu, com juramento, dar-lhe o que ela pedisse. Então, ela, instigada por sua mãe, disse: Dá-me aqui, num prato, a cabeça de João Batista. O rei ficou triste, mas por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, ordenou que o pedido fosse atendido. Assim deu ordens para que João fosse decapitado na prisão. A cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, que a levou à sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram anunciaram isso a Jesus. Meu irmão, minha irmã, que a palavra de hoje possa ser para a gente motivo de alegria, no sentido de estarmos ouvindo aquilo que Deus quer de nós. Que a palavra de hoje possa ser interpretada da melhor maneira e que a gente consiga ter clareza daquilo que Deus pretende da nossa vida, da sua vida, da minha vida. Meu irmão, minha irmã, nesse trecho da Bíblia, um pouco quanto triste, nos mostra alguns cenários que é importantíssimo que eu e você tenhamos, no mínimo, o cuidado de estarmos atentos, porque nos mostram relações diferentes. No mesmo ponto de vista, nós temos algumas relações diferentes. A primeira delas, a que eu quero ressaltar, é que o rei Herodes não havia e não tinha o interesse de matar João Batista. Mas o rei Herodes foi tentado a fazer promessas. E durante aquela reunião, ele, ao prometer dar tudo o que a menina pedisse, fez esse juramento, né? E para que ela dançasse ali para eles, né? Para ele. Então veja que esse primeiro ponto de vista, esse primeiro ponto ao que eu quero falar com vocês é o problema da ganância, do querer talvez aquilo que não nos pertence a qualquer custo. O erro de se fazer um juramento, né? Querer conquistar algo, não por meritocracia, ou sendo gentil, ou sendo ali prestativo. Não. Querendo conquistar algo através de um juramento, de uma promessa, de uma imposição. Então veja o perigo da cobiça, o perigo do poder a qualquer preço. Veja que João Batista
foi condenado à morte não por quem tinha o direito, abre aspas e fecha aspas, de matá-lo, né? Quem poderia ordenar matá-lo. E sim, foi condenado à morte pela cobiça, foi condenado à morte pelo desejo, foi condenado à morte pelo anseio alheio, por fazer promessas, né? Então esse é o primeiro ponto e um primeiro alerta. Eu quero dizer para você, meu irmão e minha irmã que está me assistindo nesse exato momento: o que é seu, Deus já reservou. Em hipótese alguma, eu posso dizer para você: olha, o do outro ali é bonito e você pode ter o que o outro tem. Não, não, não. Isso é um caminho errado. Olha, o do outro é bonito, mas você pode conquistar o seu, não o do outro. E talvez nem igual, mas algo similar. Não digo que você moldar ou formatar algo que é bom não seja bom para você. Então, se tem algo dando certo ali, talvez é bom, né? Um exemplo a ser seguido. Ok, formatar. Tentar fazer igual. Né? Então, é importante para mim e para você que a gente tenha esse entendimento. Agora, a partir do momento em que você olha para algo que é bom de alguém e quer aquilo que ele tem, aí já é o desejo, já é a cobiça, já é algo que, de maneira alguma, a Bíblia vai dizer para que a gente faça. Então, isso é condenável na Bíblia. Um outro ponto de vista é o ponto da necessidade humana de afirmação. Veja que a jovem, ao dançar, conquistou o coração de Herodes, que esse, por sua vez, então, fez o juramento, né, dar o que ela pedisse. Veja que aquela jovem, naquele momento, ela poderia pedir metade do reino, se ela quisesse. Ela poderia ter se tornado uma jovem riquíssima. Mas, por sua vez, ao sucumbir ao desejo do rei de dançar e ao agradar ao rei e ser premiada, ela caiu, com o perdão da brincadeira com vocês aqui agora, caiu no conto do vigário. E aí entra um terceiro ponto de vista. É quando você pratica as coisas para alcançar o que você quer, esse é o segundo ponto. Você conquista, você consegue atingir o seu objetivo, mas você é mal assessorado. E as pessoas ao teu redor, ao invés de te incentivar a ir além, a crescer, a te estimular a conquistar coisas que podem ser suas por méritos naturais, né, normais, não, por ser mal assessorado, você acaba cometendo o erro de, quando a conquista é sua, entregar o direito de receber essa conquista para outra pessoa. Como, por exemplo, essa jovem que entregou o direito da conquista para a mãe ao perguntar: e aí, o que eu peço? E ela, ao invés de olhar para a filha e falar: poxa, agora minha filha pode ser dona de metade do reino, né? Pode ser riquíssima, pode pedir todas as joias e tesouros que ela quiser. Não, ela, por vaidade, por arrogância, por sentimento de traição, por orgulho ferido, a mãe da jovem diz para a moça pedir a cabeça de João Batista. É claro que eu levo em consideração nesse período e nesse texto aqui também a vontade de Deus, né? Porque a Bíblia nos relata que nenhuma folha se mexe se não for da vontade de Deus. Então, claro que eu levo muito em consideração. Mas veja a importância de quem são as pessoas que estão ao seu lado, mesmo seus pais. Será que eles, quando te dão um conselho, eles estão te dando um conselho porque eles estão feridos e não querem que você se fira ou saia ferido de uma situação?
Ou será que eles estão te dando um conselho para te dar um livramento realmente de olhar e falar, olha, isso não é bom para você, e eles estão enxergando algo que você não está enxergando? Ou será que eles estão te impulsionando para você ir além, 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 mas além daquela linha é um precipício sem volta? Então veja o quanto é importante você ouvir as pessoas, inclusive as pessoas que você ama, inclusive os seus anciãos, inclusive o teu líder espiritual, teu líder religioso, inclusive o pastor da igreja, inclusive o pregador. Quanto é importante você ouvir essas pessoas, mas o quanto é importante você ser determinado e decidir por uma decisão própria, por uma visão própria daquilo que você quer de mundo. A moça não tinha nada a ver com essa história de João Batista e da mãe. Mas ela pagou um alto preço. Ela recebeu a cabeça de João Batista, alegrou o coração da mãe e mais nada aconteceu com ela. Ela tinha um futuro brilhante, humanamente falando, um futuro brilhante. Poderia ter todas as joias, mas ela recebeu o sangue de um inocente como pagamento. E além de não ter um futuro brilhante, humanamente falando, espiritualmente falando, ela também acabou pecando e desejando a morte de um inocente. Mesmo que impulsionado por outra pessoa. Ela tinha em suas mãos o poder de dizer sim e o poder de dizer não. E ela optou pelo sim. Amados, para finalizar, o que eu quero que vocês levem desse texto, o que eu quero que vocês guardem desse texto, é que o mundo ele vai trazer muitos prêmios. Nós vamos conquistar muitos prêmios de meritocracia, das coisas que a gente faz, e que por meritocracia nós vamos receber os frutos daquilo que a gente fez. Então a gente plantou e a gente vai receber os frutos do que a gente fez aqui, no plano terrestre, tá? Então, se você estudou muito ou pouco, você vai receber no seu trabalho um reconhecimento dentro daquilo que você estudou muito ou pouco. E dentro daquilo que você conseguir realizar dentro da sua meritocracia do estudou muito ou pouco, como o exemplo que eu estou dando aqui. Então, cuidado nesses momentos em que você vai dizer sim ou não, que você vai tomar escolhas. Cuidado com as pessoas que estão ao seu lado e que de repente querem te ver realmente crescer e de repente não sabem, nunca cresceram e elas não são referência para você. É o mesmo que você querendo casar, pedir conselho para um tio que tem 70 anos e nunca casou e nem namorada tem. Não faz sentido. Essa pessoa não é a melhor pessoa para que você vá se aconselhar a respeito de casamento. Vê como não faz sentido? Então, no plano terrestre, nós temos muitas colheitas a fazer. E ao nosso lado, existem muitas pessoas que colheram o que a gente pretende colher, que já passaram por aquilo que a gente pretende passar, né, por esse processo, e que a gente pode, sim, pedir conselhos para essas pessoas que são bem-sucedidas naquilo que a gente quer alcançar. Como, por exemplo, o casamento, que eu acabei de falar. Eu tenho como exemplo na minha família o vô Zico e a avó Tonha. Se eu não estiver enganado, eles estão completando 60 ou 65 anos de casados, com 10 filhos e uma vida de bênçãos na vida deles quanto casal. Então, quando eu, como marido da minha esposa, pretendo me aconselhar com alguém a respeito de relacionamento, adivinhe quem eu vou procurar? O vô Zico, que tem 10 filhos e 65 anos de casamento, uma família linda. Ou eu vou pegar lá um amigo que tem, sei lá, 40, 50 anos, nunca casou e todos os relacionamentos dele foram fracassados. Conseguem entender? Então, povo de Deus, esse texto ele faz esses alertas para nós. Primeiro, cuidado para não fazer juramentos ou falsas promessas às pessoas que estão ao seu redor, porque você vai ser obrigado a cumprir com o que você está falando. Uma hora ou outra a conta vai chegar. Cuidado
que talvez o resultado das coisas que você está almejando ao prometer para outra pessoa pode não ser exatamente aquilo que você queria que fosse. Pode ser parecido, mas o resultado final pode ser muito triste, como foi o desse caso que nós lemos na Bíblia, a morte de João Batista. Cuidado quando você ganha algo e você tem a oportunidade de escolher o que você quer ganhar. Cuidado para não se aconselhar com pessoas que não têm expertise para te dizer o que fazer. Procure sempre alguém que você sabidamente reconhece que é bem mais sucedido que você. Cuidado para não ouvir conselhos mesmo das pessoas que te amam. Cuidado com os conselhos mesmo das pessoas que te amam. Porque às vezes por te amar demais, te protegem demais e te impedem de alcançar aquilo que você deseja, almeja. E às vezes, até mesmo sendo bênçãos de Deus para sua vida, estão ali, ó, te freando, te bloqueando, te travando. E não estou dizendo para você virar as costas para essas pessoas e nem mesmo para você deixar de ouvir essas pessoas. Mas existem momentos que elas vão ser extremamente úteis para te aconselhar, para direcionar a sua vida, para te dar amor. Mas existem momentos que você vai precisar ouvir, colocar na sua cabeça, trazer para o entendimento, absorver o que é bom e deixar ir embora aquilo que não vale a pena que você absorva. Eu espero muito que esse nosso bate-papo de hoje tenha feito todo sentido para você, assim como fez para mim. E se você ainda não aceitou Cristo como teu único Salvador, meu irmão, minha irmã, cuidado. O tempo pode estar chegando de você bater a porta e lá de dentro você ouvir uma voz: afasta-te de mim, pois eu não te conheço. E você dizia: mas Senhor, eu fiz boas coisas. Eu fui um bom homem na terra, eu fui uma boa mulher na terra, eu pratiquei o bem. E Jesus lá de dentro falar assim: mas você não me reconheceu. Eu fui, pratiquei milagres, deixei os meus para te mostrar tudo que eu tinha feito. Muitas pessoas eu encaminhei na sua vida para te chamar, mas você preferiu não me ouvir. Então cuidado. Ainda é tempo de você aceitar Cristo como teu único Salvador. Faça isso agora. Aceite Cristo como teu único Salvador. Mude a tua vida de uma vez por todas. Abandone o teu eu do passado e nasça para uma vida em Cristo Jesus, nosso único Salvador. E com certeza, quando você bater a porta, mesmo carregado de pecados, talvez, Jesus vai dizer: olha, eu tenho certeza que esse é meu filho, Pai. Vamos abrir a porta. Esse é teu filho, é meu irmão. Eu derramei sangue na cruz por ele, mas ele é pecador. Muitos podem julgar e dizer: mas ele é pecador. Mas quem não tem pecado que tire a primeira pedra. E eu sei que durante todo o processo de vida dele, a partir do momento que ele me conheceu, foi um processo de abandono do pecado. E mesmo ele ainda marcado pelo pecado, o sangue que eu derramei na cruz foi para assinar no livro da vida o nome dele. Seja bem-vindo aos céus. Já pensou que alegria imensa? Ainda há tempo, meu irmão, minha irmã, antes que a porta se feche e antes que seja tarde demais. Ainda há tempo. Pense nisso. Tenha um excelente dia. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.